minha tarefa aqui é animar um pouco a reflexão para um trabalho que depois faremos em grupos de produzir propostas. E o tema é o tema do combate à pobreza na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Nós recebemos da coordenação um pequeno roteiro. Eu, como eu sou muito disciplinado, eu vou obedecer esse roteiro. E o roteiro ele começa com a seguinte questão: propõe que a gente tente identificar quais são os principais desafios para o combate à pobreza. E eu elenquei algumas coisas para falar para vocês, e eu vou começar pelo que eu considero o ponto mais polêmico, e que, geralmente, ele tem sido evitado nos debates sobre a questão da sustentabilidade, que é o tema do controle do crescimento populacional. Por que eu acho que controle do crescimento populacional é um desafio importante para o combate à pobreza? E eu quero deixar muito claro logo aqui que eu não estou falando em controlar o crescimento populacional dos pobres. Soaria muito preconceituoso isso, é de fato preconceituoso. Estou falando em controlar o crescimento populacional dos seres humanos no planeta, todos, independente da sua condição social. Por que eu acho que esse é um problema para o combate à pobreza? E é um problema da sustentabilidade. Porque a gente, olhando do ponto estritamente biológico, em qualquer ecossistema, quando você tem uma superpopulação de qualquer espécie viva, você desequilibra o ecossistema. Todo ecossistema ele busca um equilíbrio. Esse equilíbrio ele não é estático, ele é dinâmico. Mas basta a gente imaginar o seguinte: se eu tiver, num determinado ecossistema, um grande número de predadores num determinado momento, então você vai diminuir a população das presas. E com essa diminuição da população, também, consequentemente, depois, a população dos predadores vai diminuir por causa da falta de oferta de alimento para eles. Então, há uma tendência de equilíbrio dinâmico dentro de qualquer ecossistema. O que acontece com a população humana no planeta? Da pré-história até 1850, nós levamos esse tempo todo para chegar no primeiro bilhão de habitantes no planeta. Então, se a gente for olhar num gráfico, é uma linha reta, assim, durante milênios. E aí, de repente, em 2 séculos, nós saltamos de 1 bilhão para 7 bilhões de pessoas no planeta. Então, no gráfico, isso faz assim: você vem numa linha reta que durou milênios, de repente ela faz uma curva abrupta para cima. Isso não é normal do ponto de vista de nenhum ecossistema. Você tem, na verdade, uma situação de superpopulação. E isso gera desequilíbrios. Ter filhos faz parte de algo que a gente costumou chamar de liberdade de escolha das pessoas. Então, você tentar barrar isso é afetar diretamente essa liberdade. Além disso, nós temos, nos últimos anos, na história da humanidade, a emergência de um movimento feminista, muito bom. E as mulheres no movimento feminista dizem que elas têm o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. E a gestação é algo, obviamente, que tem a ver com o corpo das mulheres. E, portanto, é um direito delas decidir sobre isso. Assim argumenta o movimento feminista. Então, você querer também interferir nisso é interferir nesse direito e nas liberdades das mulheres sobre o seu próprio corpo. E, além disso, as decisões políticas no mundo hoje ainda são majoritariamente masculinas, porque são os homens que estão no poder na maioria dos casos. Então, são homens decidindo sobre o direito das mulheres em relação ao seu próprio corpo. Então, isso é extremamente polêmico. É difícil pensar uma sociedade democrática que interfira no direito das pessoas à reprodução. Mas essa é uma questão da sustentabilidade. E, portanto, eu quis começar colocando esse como um dos desafios importantes. Bom, uma terceira questão que nos foi proposta para reflexão era discutir um pouquinho quais os impactos dessas medidas na economia e nos negócios.
também, muito rapidamente, só 5 pontos que eu queria falar para vocês. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que precisa se pensar seriamente é numa política de fortes investimentos em infraestrutura direcionados para a conquista da sustentabilidade. Vou dar só 2 exemplos concretos. Na questão da energia. A gente fala muito na necessidade de evoluir, transitar para uma sociedade de baixo carbono. Mas como que a gente vai substituir os combustíveis fósseis por outros tipos de geração de energia, se não houver um forte investimento nessa direção? E quando eu falo em forte investimento, estou dizendo o seguinte: nós temos que usar daquilo que foi usado antes. Se faz política de incentivo fiscal, ou seja, se faz política fiscal, se faz política industrial para promover determinados setores que são considerados estratégicos. Pois bem, hoje é estratégico a gente mudar o nosso padrão energético. E aí nós precisamos ter políticas efetivas nessa direção. Primeiro, reforçar a ideia de que não há desenvolvimento local sem protagonismo local. Acho que quem faz o desenvolvimento local são as pessoas de cada local. Isso é muito importante da gente manter em mente. Ou seja, pensar em políticas de desenvolvimento local significa pensar o aprofundamento da esfera pública, pensar o aprofundamento da democracia, pensar o aprofundamento da participação cidadã daquelas pessoas em qualquer território. São elas que vão fazer as escolhas para o seu próprio desenvolvimento. E, portanto, isso é muito importante, considerar a questão do fortalecimento do protagonismo. Para mim, o dilema principal é que a estrutura de trabalho, de desempenho das empresas é basicamente a estrutura da unidade individual. O que quer dizer isso? As empresas são constituídas como, aqui no Brasil fala-se em pessoa física, né? Tem pessoa física e pessoa jurídica. As empresas são pessoas jurídicas. Tem uma autorização legal para atuar no mercado, com a licença do mercado público para vender, comprar, entrar em obrigações. Essas entidades individuais funcionam para o interesse dos donos, dos consumidores, investidores, alguns elementos do governo, mas basicamente funcionam no seu interesse como entidades particulares. Essas entidades particulares agora estão sendo chamadas a atuarem a um nível totalmente diferente, ao nível de sistema. A sustentabilidade é um sistema entrelaçado da natureza, da capital natural, capital financeiro, capital humano, capital cultural, e a mistura dessas coisas todas. E a empresa que não tem esse conceito entrelaçado não vai agir de uma forma que vai ser consistente com as necessidades do sistema. Aliás, acontece muitas vezes que a empresa pode agir no seu interesse particular, que é totalmente contrário aos interesses da sustentabilidade ou do sistema geral. Agora mesmo aqui no Brasil, tem empresas que estão criando mais gado, que provoca mais desmatamento, que fornece carne ótima aqui nos restaurantes de São Paulo, mas que dá no Brasil em geral. Esse é um contraste entre o sucesso da unidade particular da empresa e o fracasso do sistema em geral. A maior expressão disso agora, que vai afetar as eleições que vêm em novembro, é que, de acordo com a Justiça Suprema dos Estados Unidos, o dinheiro é voz. O dinheiro é uma entidade quase física, é cidadania. Então, por causa que a justiça determinou que o dinheiro tem voz política, bilionário pode fornecer tanto dinheiro quanto ele quiser para um candidato no exercício dos seus direitos políticos, porque ele tem voz através do dinheiro. O problema com esse sistema é que o sucesso a curto prazo pode ser muito bom para esse prazo, mas pode ser desastroso a longo prazo. O assunto da sustentabilidade é uma mistura das duas coisas.
é uma combinação da necessidade de fazer medidas boas a curto prazo, mas visando uma eventualidade que a gente quer chegar daqui para lá a longo prazo. E o sistema de short-termism, tudo a curto prazo, é um desincentivo para pensar e agir à base a longo prazo. Isso é um problema estrutural. Corrigindo isso, é uma mudança cultural, e as mudanças culturais são difíceis. As mudanças culturais são basicamente a mudança na orientação das pessoas, da sociedade, como a gente pensa.